Amém? Graças a Deus. Convido você para abrir sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 9. Evangelho segundo Mateus, capítulo 9. E nós vamos dar continuidade à sequência de pregações no assunto que nós temos vindo a desenvolver ao longo das últimas semanas e que diz respeito à autoridade de Jesus comprovada através dos milagres, ou seja, a função dos milagres. Nós temos trabalhado aqui com vocês. Uma das funções dos milagres, ou a principal função dos milagres até, além dela ser uma expressão da misericórdia de Deus para com a pessoa que está aflita, está precisando de ajuda, porém, no ministério de Jesus já tinha uma função mais importante acima dessa, que era comprovar que ele era verdadeiramente o Messias. Então, os milagres eles eram credenciais do seu messianismo. E ao longo desses capítulos 8 e 9, nós temos uma sequência de vários milagres de diferentes naturezas, como se Mateus tivesse feito uma compilação de diversos tipos de milagres que Jesus fazia para mostrar que verdadeiramente Jesus era o Messias. E porquê? Porque Jesus tinha acabado de fazer o Sermão da Montanha, um dos mais importantes sermões que Jesus pregou aqui na terra, cheio de ensinamentos, onde se alicerça boa parte das suas doutrinas. Está lá entre o capítulo 5 até o capítulo 7. E a questão agora que se colocava era esta: com que autoridade Jesus falava essas coisas? Com que autoridade até ele às vezes ia contra o modelo de doutrina da religião dominante, o judaísmo, que era a religião do seu país, e ele nasceu judeu. Então ele tinha alguma ligação também com essa religião, porém os ensinamentos de Jesus, em boa medida, eles eram confrontantes e denunciantes em relação ao modelo seguido pela religião dominante. Então as pessoas questionavam: quem é este para falar essas coisas? Então os milagres era para dizer quem é este. Quem é Jesus, né? Essa pergunta está até lá no final do milagre, no capítulo 8, no milagre em que Jesus repreende a tempestade, e que os discípulos fazem essa pergunta: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Essa era a resposta a essa pergunta, estava justamente no próprio milagre. Ele era o Messias. Amém? E nós temos na sequência, o último milagre que nós meditamos foi no capítulo 9, versículo 1 até o versículo 8, que é a cura do paralítico. Nós falamos sobre isso há 2 semanas. E na sequência desse milagre de cura, nós temos a conversão de um homem. Nós dissemos há 2 semanas, quando nós falamos sobre o milagre da cura do paralítico, que o maior milagre que foi feito ali não foi exatamente a cura. A cura era credencial, era comprovante. O maior milagre foi o perdão dos pecados, não é? E Jesus começa justamente o seu milagre dizendo: filho, perdoados são os teus pecados. E a pergunta veio: com que autoridade ele pode perdoar pecados? E ele disse que eu vou mostrar qual é a autoridade que eu tenho. E curou a sua enfermidade. Então o milagre de cura era a credencial que comprovava que ele tinha autoridade para poder perdoar pecados. E na sequência nós temos um exemplo prático de uma conversão, que é justamente a conversão do próprio Mateus, o autor do Evangelho. É interessante isso, nós encontramos aqui. O próprio Mateus conta a sua própria conversão, e na sequência de um milagre de perdão de pecados. Então o que é que nós temos aqui agora? Nós temos aqui a autoridade de Jesus para resgatar o pecador. E nós vamos ver, ao longo, eu vou dividir este assunto em 2 pregações, próxima semana a gente termina, porque eu quero chamar a vossa atenção para vocês entenderem claramente quem era Mateus e porque que Jesus também tinha essa prerrogativa de libertar o pecador, resgatar o pecador daquela vida que ele vivia. Então eu chamo a sua atenção para o versículo 9 até o versículo 13 deste Evangelho de Mateus, capítulo 9, em que nós temos o testemunho da sua própria conversão. Depois lá, eu creio que, se não estou em erro, em Lucas capítulo 5, onde nós temos também o testemunho de Lucas em relação à conversão de Mateus. E Lucas acrescenta uns detalhes que Mateus não acrescenta. Então, o versículo 9 diz assim: Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus,
e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Por exemplo, aqui nesse versículo, em Lucas, ele acrescenta um detalhe que Mateus não menciona. Talvez porque Mateus não queria falar de si mesmo, exageradamente. Iria dizer alguma coisa que podia parecer uma vanglória. Então ele omite esse detalhe. Mas Lucas, que não precisava disso, né? Ele podia acrescentar esse detalhe. Qual é o detalhe de Lucas? Ele diz assim: e deixando tudo, o seguiu. E deixando tudo, largando tudo que ele tinha, largando a vida dele, largando as riquezas que ele acumulou nessa profissão dele, deixando tudo, o seguiu. Esse detalhe, deixando tudo, só Lucas é que menciona. Aqui Mateus não fala isso. Mas nós ficamos sabendo que Mateus não deixou só, não seguiu só Jesus, ele teve que pagar um preço alto para fazer isso. Nós vamos ver mais sobre isso mais na próxima semana. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e os seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Amém? Então temos aqui o exemplo de uma verdadeira conversão. O que é aceitar Jesus? O que é receber Jesus na sua vida? É fazer isso que Mateus fez aqui. Implicou muito na vida dele. Alguém disse que provavelmente Mateus foi o discípulo que pagou o preço mais alto para seguir Jesus. De todos os discípulos, aquele que teve que pagar o preço mais elevado, provavelmente foi Mateus. Porque nós vamos ver isso ao longo da nossa pregação de hoje, mas principalmente, já adiantando, por causa da profissão dele. Ele era um publicano. E o que era um publicano? Era um cobrador de impostos. Uma profissão que aparentemente parece simples, né? Não tem nada de mais ser cobrador de impostos. No caso de Israel e no caso dos publicanos tinha, porque eles não cobravam impostos para Israel, para o Herodes, por exemplo. Eles cobravam impostos para Roma. E Roma era um país invasor. Então, para um judeu, os judeus já achavam errado pagar impostos a Roma. Até certo momento, vocês lembram uma pegadinha que tentaram fazer com Jesus e perguntaram: é lícito pagar impostos para Roma? E Jesus pediu para dar uma moeda, e eles lhe deram uma moeda, e ele perguntou que figura era aquela que estava lá naquela moeda. E a figura era César, o imperador. E ele disse: não dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus, né? E Jesus escapou assim na tangente àquela pergunta. Por quê? Porque os judeus achavam errado. E tinha até os mais radicais, que eram os zelotes, que eles achavam mais errado ainda pagar impostos. E então, para eles, um judeu cobrar impostos do seu próprio povo, dos seus próprios irmãos, dos seus concidadãos, para dar ao inimigo, era uma afronta grande demais. Entende? Por isso esta classe de publicanos, ela era extremamente mal vista, extremamente mal aceita entre os judeus. Havia uma resistência muito grande a estas pessoas, e nós vamos ver isso ao longo da nossa meditação de hoje. Eu quero principalmente hoje caracterizar para você quem era Mateus, como Mateus era visto, e na realidade como é que estava a vida de Mateus naquele momento. Era um homem próspero? Era um homem que tinha dinheiro? Tinha, né? Nós lemos que logo a seguir ele deu um jantar em casa, foi muita gente, era um cara que tinha condição. Só que o meio que ele usou para conseguir essa vida, essa estabilidade financeira, esse progresso financeiro na vida dele, material, não era bem reconhecido, não era bem aceito pelo seu próprio povo, pelos seus cidadãos. Nós já dissemos o que antecedeu este milagre. Eu vou chamar isso aqui um milagre. Você pode dizer: não, mas é uma conversão, não é um milagre. Para mim, o maior milagre que tem é este. O maior milagre não é ressuscitar um defunto. O maior milagre não é repreender uma tempestade. O maior milagre é resgatar uma alma.
Porque a palavra de Deus diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, se o resgate de uma alma, se a salvação de uma alma é a coisa mais preciosa que tem para Deus, com certeza é o milagre mais valioso. Não é? É a coisa mais importante. E vamos dizer até, e é a coisa mais difícil. Porque é muito mais fácil para Jesus dizer aos ventos e ao mar para se aquietar, do que dizer a um ímpio para se converter. Porquê? Porque o vento e o mar não têm vontade própria. Eles obedecem instantaneamente. É mais fácil para Jesus dizer a um demónio, sai dele, porque o demónio é obrigado a obedecer, porque ele se submete automaticamente à ordem de Jesus, do que dizer a um homem para se converter. Porque o homem tem um livre-arbítrio que ele não sabe administrar. Enquanto que os demónios, eles têm uma lucidez, uma inteligência bem superior à nossa, e quando Jesus nos dá uma ordem dessa, ele não resiste nem um segundo. Mas o homem resiste. Resiste o máximo que pode. E Deus mata no cansaço o camarada para que ele aceite Jesus. Então, o maior milagre que tem é este. É a conversão de uma alma. É um indivíduo ter uma vida toda depravada, daquele que você diz assim, rapaz, qualquer um tem jeito, menos aquele ali. Mateus era um desses. Vamos ver isso daqui a pouco. Mateus era um daqueles a quem se dizia assim, qualquer um tem jeito, menos Mateus. E Jesus chega junto do cara e consegue dobrar ele. Consegue convertê-lo de verdade. Então nós temos exatamente esse milagre aqui. O maior milagre que existe para mim é este. Todos os outros são impressionantes, mas o que mais me impressiona, o mais difícil de executar até para Deus, aquele que Deus precisa de muita paciência, tempo para conseguir chegar lá, é este aqui. É o milagre da conversão. E com certeza nós lemos esses versículos e parece que foi a coisa mais simples do mundo, né? Jesus chegou junto do homem, o homem estava lá sentado na recebedoria, que era a banca onde se pagavam os impostos, né? Recebedoria de receber, né? Onde eles recebiam o dinheiro. E Jesus disse, segue, ele seguiu. Parece a coisa mais simples do mundo, né? Eu imagino que a preparação que o Espírito Santo de Deus já não estava fazendo na vida daquele homem, no coração daquele homem, fazia tempo, para quando agora chegasse lá, Jesus já está só madurinho, né? Isso é só pegar e colher. Só que antes disso houve um processo muito grande e certamente a vida dele também contribuiu. Então nós temos este milagre de conversão na sequência daquele outro milagre que Jesus tinha feito, que também tinha sido um milagre de conversão, uma vez que o homem estava perdido e Jesus perdoou os seus pecados, ou seja, converteu e depois lhe curou. Nós dissemos há 2 semanas que esse milagre aconteceu ontem, vocês lembram? Exatamente onde é que aconteceu esse milagre? Já tem uma particularidade, que foi o único milagre que aconteceu ali. Vocês lembram? Ele aconteceu numa cidade chamada Cafarnaum. E nós dissemos que era a cidade que Jesus adotou como sede do seu ministério. Ele não era natural de Cafarnaum, ele era de Nazaré, mas ele adotou Cafarnaum como a sede do seu ministério. Mas em Cafarnaum foi num lugar ainda mais particular, vocês lembram? Na casa dele. Este milagre aconteceu na casa de Jesus. Jesus tinha uma casa provavelmente alugada, que ele alugou naquela cidade e era a sua sede. De vez em quando ele se refugiava e voltava para lá. Portanto, era a casa de Jesus. Isto aconteceu na casa dele. Jesus tinha feito o sermão da montanha, né? Ele tinha pregado aquele sermão, e no final desse sermão ele voltou para Cafarnaum e entrou na sua casa. E o texto diz que as pessoas, sabendo que ele estava em casa, acorreram à sua casa, em particular os enfermos, para pedir ajuda, para pedir para que eles curassem. E Jesus logo começou ali a pregar e a casa ficou lotada de gente, vocês lembram, né? E então os amigos do paralítico, não tendo como entrar, foram à volta, subiram no telhado, abriram um buraco e desceram o paralítico até a presença de Jesus. E então, eu estou dizendo isso para quê? Para você entender a continuação do texto. O versículo 9 é a continuação do versículo 8, né? Que dizia: a multidão, vendo isto maravilhoso, e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. E Jesus, passando adiante dali de onde? Da casa dele. O que é que está dizendo? Jesus saiu de casa. O milagre anterior aconteceu na casa dele. Então Jesus, no final, saiu de casa, né? Foi dar um rolê na cidade, né? E tendo saído de casa, ele encontrou Mateus. Então ele encontrou Mateus onde? Em Cafarnaum. Onde estava Mateus? Em Cafarnaum. Então este milagre também acontece em Cafarnaum, na terra, na cidade que Jesus adotou. Então é uma continuação do mesmo momento.
né? Uma sequência ao mesmo momento. E então Jesus sai então, de sua casa, vai dar uma volta na cidade, e ao passar por aquele cobrador de impostos, que ele estava na sua banca, no seu escritório, onde ele cobrava os seus impostos, e ao se aproximar dele, lhe faz este convite. Segue. E então Lucas diz, e deixando tudo, o seguir. Então, quem é Mateus? Como eu já disse, provavelmente o discípulo que pagou o preço mais alto para poder seguir Jesus. Quem é Mateus? Então a palavra de Deus fala dele como sendo um publicano. E já dissemos que um publicano era um cobrador de impostos ao serviço de Roma. A expressão publicano, no contexto da palavra de Deus, é meio insultuosa. Ou seja, chamar alguém de publicano não é elogioso, é negativo, tem uma carga negativa. Então, quando a palavra diz que ele era um publicano, já está dizendo mal, já está falando mal dele. Ou seja, é alguém de uma classe que não merecia respeito, que não era respeito de gente que não era respeitada. Mateus era um homem dessa classe. Porquê? Por causa do serviço que ele escolheu para a sua vida, por causa do trabalho que ele adotou para a sua vida, e então ele era um cobrador de impostos. O que é que isso significava no contexto social em que Mateus vivia, para ele, para a sua família, para os seus amigos, para o seu povo? Em primeiro lugar, Mateus era considerado um traidor. Por que ser publicano era insultuoso? Porque para o judeu, uma pessoa que trabalhasse ao serviço de Roma, que tivesse uma profissão na qual ele estava servindo o império inimigo, o império invasor, para o judeu essa pessoa estava sendo um traidor em relação à sua pátria, em relação ao seu povo. Então quem era Mateus, em primeiro lugar, ele era considerado um traidor. E como nós já dissemos também, porque a maior parte dos judeus considerava errado pagar impostos para Roma. Eles pagavam porque eram obrigados, mas eles achavam que estava errado. Então aquela pessoa que, além de trabalhar para Roma e ainda cobrava os impostos do seu próprio povo, para eles essa pessoa era um degenerado, era um traidor em relação à sua própria pátria. O seu serviço era visto como uma traição contra o seu próprio povo. Então quem é Mateus, em primeiro lugar, ele é um traidor do seu próprio povo. Para os judeus, um publicano, um cobrador de impostos como Mateus, ele era considerado um grande pecador. Por quê? Porque ele cobrava impostos para Roma. Da sua cultura, ele era considerado no mesmo nível dos pecadores mais vis que a sua religião classificava, como por exemplo ladrões, assassinos e prostitutas. Ou seja, um publicano, na cultura deles, na cultura judaica e na cultura do judaísmo, era considerado um pecador do mesmo nível de um assassino, de um ladrão ou de uma prostituta. Eram considerados grandes mentirosos. E essa fama ela não era totalmente injusta. Porquê? Porque nós sabemos também pela palavra de Deus que muitos publicanos, muitos cobradores de impostos, eles exageravam. Qual era a política de Roma em relação à cobrança de impostos e em relação aos publicanos, aos seus cobradores? Em primeiro lugar, Roma dava uma proteção e um apoio especial a essas pessoas. Como eles sabiam que eles iriam ser hostilizados pelo seu próprio povo, então Roma, através dos seus militares, do seu exército, dava uma proteção, uma cobertura para essas pessoas. Eles eram protegidos por Roma. Além disso, Roma impunha uma taxa que eles eram obrigados a cobrar de cada movimento, de cada transação, de cada negócio que era feito. Porém, Roma permitia que o cobrador cobrasse acima dessa taxa. O que ele cobrasse acima era dele. Entende? Ou seja, como é que o cobrador de impostos sobrevivia? Ele não ganhava salário. Ele tinha um valor que ele tinha que cobrar e entregar para Roma. E o que ele cobrasse a mais era o salário dele. Era assim que funcionava o negócio. Ou seja, dá para perceber que a situação ficava pior ainda para o lado publicano. Por quê? Porque além de ele cobrar o exigido, ele cobrava além do exigido. E ele ia além daquilo que Roma obrigava. Porque ele tinha que ter a parte dele, porque era a sobrevivência dele. Por isso era frequente um cobrador de impostos bem hábil, bem esperto, e até podemos dizer mais desonesto ainda,
enriquecer em pouco tempo. Porque eles tinham a prerrogativa de poder cobrar o que eles quisessem. Na realidade, eles podiam cobrar o que eles quisessem. Roma não se metia nisso. E ainda os protegia. Caso fossem hostilizados, Roma ainda os protegia. Isto deixava a situação deles ainda pior. Então, por isso é que eles eram considerados grandes mentirosos. Porque quando eles chegavam e diziam, quanto é que eu tenho que pagar de imposto? É tanto. Mas é isso que a Roma cobra? Isso é para Roma. Tu estava mentindo, porque a parte era para ele. Né? E eles não confessavam quanto é que era a parte deles. Na realidade, isso ficava ao critério de cada um. Cada cobrador tinha a sua própria estratégia, a sua própria tática. Então, por causa disso, eles eram considerados grandes mentirosos dentro da sua sociedade. Em consequência, em terceiro e quarto lugar, o Mateus e os cobradores de impostos, eles eram odiados pelo povo. Ou seja, eram pessoas como se fosse a ralé da sociedade. Só que era uma ralé com dinheiro. Entende? Não é aquele cara assim marginalizado da sociedade, aquele mendigo, aquela pessoa assim desprezada, que não tem nada. Não, aqui estamos a falar de gente com muito dinheiro. Porque eles eram ricos, todos eles eram ricos. Um cobrador de impostos era uma pessoa rica. Só que a sociedade não validava nada da vida deles. Ou seja, eles não compartilhavam com a vida deles, eles não tinham vida social, junto com a elite da sociedade, eles não comunicavam com essas pessoas. Não é por acaso que nós lemos aqui no texto, quando Mateus dá um jantar para Jesus e para os seus discípulos, quem é que ele convida? Quem são os amigos de Mateus? Veja aí na sua Bíblia, versículo 10. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, que era um jantar, chegaram muitos publicanos e pecadores. Quem eram os amigos dele? Eram os iguais a ele. Né? Eram os que eram da mesma situação dele. Publicanos e pecadores. Ou seja, ele só se podia relacionar com a ralé, com os marginalizados da sociedade. Porque a sociedade de bem, no conceito dos judeus, não se relacionava com eles. E depois o que é que acontece? Nós vemos que Jesus ele era constantemente espionado. Né? E é interessante que nós encontramos aqui os fariseus, ou seja, a tal elite social, os homens de bem da sociedade judaica. Onde é que eles estavam? Estavam lá no jantar? Não, eles não foram para o jantar. Eles não aceitariam esse convite. Se eles fossem convidados, eles recusariam esse convite. Mas eles ficaram lá de fora, espionando, vendo o que é que Jesus estava fazendo. Os caras não iam lá no jantar, mas ficavam lá fora só de olhando. Só olhando para o que é que Jesus estava fazendo. E aí levantaram a pergunta. Porque como? Eles nem perguntaram isso para Jesus. Eles não tiveram coragem de fazer essa pergunta para Jesus. Eles perguntaram para os discípulos. Porque como o vosso mestre com publicanos e pecadores? Ou seja, na cultura dele, um homem de bem não se associava com um publicano. Não ia na casa dele. Não jantava, não sentava à mesma mesa dele para comer uma refeição. Muito menos convidar ele para a sua própria casa. Ou seja, isto para nós entendermos que realmente os publicanos, como Mateus, eram pessoas totalmente marginalizadas. Sobrava quem? A ralé. Quando aqui fala publicanos e pecadores, está dizendo que publicanos, ou seja, outros cobradores de impostos, que estavam na mesma situação que ele, e pecadores, ou seja, pessoas que estavam piores que ele. Eram as tais prostitutas, assassinos, ladrões. No fundo, quem eram os amigos de Mateus? Era esse tipo de gente. Porque eram as únicas que sobravam para ele poder se relacionar. Os outros não se relacionavam com gente como Mateus. Então, por causa disso, eles eram muito odiados pelo povo. Também por causa dos excessos. Porque havia muitos excessos. Nós não sabemos como é que era a estratégia de Mateus na sua cobrança de impostos. Se ele cobrava um valor justo, um percentual justo para ele, uma vez que ele não tinha salário, e o seu salário era o percentual que ele colocava em cima, haveria certamente um valor que seria aceitável. Mas muitos dos publicanos, eles exageravam. Eles iam muito além do que seria justo. Eles cobravam valores exorbitantes. E isso lançava sobre eles. Havia muitos excessos. E Roma protegia esses excessos. Roma não se importava. Se eles tinham direito a cobrar um valor, eles cobravam o dobro, para Roma estava tudo bem. Desde que eles entregassem a parte de Roma, direitinho, não havia problema. Era assim que funcionava. Isto deixava realmente eles numa situação muito desagradável em relação à sociedade. De certa forma, nós podemos dizer compreensivelmente,
Não é? Dá para a gente entender, não podemos dizer que eram totalmente injustos as acusações deles em relação aos publicanos. Porque, por um lado, Roma era realmente um império invasor, estavam ocupando a sua própria pátria, estavam extorquindo o povo, os impostos eram pesados e, pelo menos, que Roma botasse os seus próprios cobradores, gente da sua própria linhagem, e não os locais. Não é? Então, um local que se entregasse para fazer esse trabalho estava-se vendendo, e estava vendendo a sua própria nação. Isso, de certa forma, a gente compreende a situação de Mateus. Ou seja, a maior parte destes cobradores de impostos, e podemos dizer que Mateus também, Zaqueu também, que também era um cobrador de impostos, eram oportunistas. Eram pessoas que viram ali uma forma fácil de ganhar a vida, ainda que fosse considerada ilegal para o seu próprio povo e para a sua própria cultura, ainda que fosse considerada imoral, até pelos excessos que eles cometiam na cobrança de impostos. Essas pessoas elas não se importavam, elas queriam era ganhar dinheiro, o resto que se lasque, eles não estavam nem aí para o povo. Né? Eram pessoas realmente oportunistas que estavam ali só para ganhar a vida a qualquer preço e de qualquer jeito. Desde que desse para ganhar dinheiro, para eles já estava tudo bem. Só que na cultura do seu povo não funcionava assim. Nem tudo. Nós já falamos sobre aquela questão de criar porcos. Né? O porco era considerado um animal imundo para Israel. Então o judeu, ele não só não podia comer, mas também não podia criar. Mas nós não lemos um milagre atrás de que os gadarenos, que a plena Galileia, estavam criando porcos. Com certeza eles não comiam a carne de porco, mas vendiam. Vocês estavam ganhando dinheiro com algo que era ilícito. E foi por causa disso que Jesus permitiu que aqueles porcos entrassem naquela manada, porque era um negócio ilegal, um negócio ilícito. Né? Então, de certa forma, nós encontramos aqui também outro tipo de irregularidade, agora da parte desta classe em relação ao seu próprio povo. Por esse motivo, eles eram uma classe odiada pelo seu próprio povo, e podemos dizer com alguma razão. Em quinto lugar, Mateus, além de ser odiado pelo povo, ele era considerado um apóstata em relação à sua própria religião. Ou seja, dentro da própria religião do judaísmo, os publicanos eram considerados apóstatas. Pessoas que apostataram da fé, apostataram da doutrina, que pularam fora, e eles não respeitavam estas pessoas como um judeu. Era como se ele nem fosse um judeu, no sentido religioso, entende? Por exemplo, os publicanos não podiam entrar no templo nem nas sinagogas. Não era permitido que um publicano entrasse no templo. Mesmo que ele se arrependesse, e aqui está a crueldade da religião. Nós sabemos que toda a religião, ou todo o sistema religioso, vamos falar assim, ele tem uma tendência a ser cruel. Porquê? Porque ele estipula um conjunto de regras que muitas das vezes são intolerantes em relação àquele que quebra essas regras. Ou seja, não existe um mecanismo de escape. E aqui nós encontramos esse caso. Por exemplo, a pessoa podia, no templo, oferecer um animal em sacrifício pelos seus pecados. Mas o publicano não podia. O publicano não tinha direito a ir lá oferecer. Ou seja, se ele se arrependesse dos seus pecados, se ele se arrependesse da vida, da escolha de vida que ele tomou, ele não tinha essa opção, porque o sistema religioso cortava eles totalmente. Ou seja, eles eram considerados apóstatas e não tinham o direito de entrar no templo, nem para apresentar um sacrifício em arrependimento pelos seus pecados. Para eles não contavam mais, não podiam entrar nas sinagogas, eram considerados imundos como porcos. Era esta a visão deles. Para a sua religião, homens como Mateus não podiam se arrepender. Ou seja, não existia a possibilidade de um publicano se arrepender. No conceito religioso de Israel, um publicano não tinha chance de se arrepender. Estava tão mergulhado no pecado, estava tão afundado no pecado, no conceito deles, aquela pessoa estava irremediavelmente perdida. Não tinha nenhuma esperança, não havia nenhuma esperança para um bom homem como Mateus. Eles não podiam se arrepender. No conceito deles, estavam fora do alcance da misericórdia de Deus. Na realidade, estavam fora do alcance da misericórdia deles, da misericórdia da religião. Ou seja, a misericórdia da religião acabava antes do pecado deles. Por isso não conseguia alcançá-los, não conseguia perdoá-los.
mas da misericórdia de Deus, e eles achavam que a misericórdia de Deus era igual a Deus, naturalmente, né? Mas nós aprendemos pelo texto que a misericórdia de Deus era bem maior do que o pecado de Mateus, por isso Jesus pôde convidá-lo e pôde resgatá-lo. Então Mateus não tinha nenhuma credibilidade na sua religião, ele era um apóstata, estava totalmente cortado das cerimónias religiosas, de tudo que Israel fazia em termos de religião, e eles não podiam participar. E não tinham a chance de se arrepender, eles não reconheciam. Um outro ponto também, além de eles não terem nenhuma credibilidade dentro da sua religião, também não tinham nenhuma credibilidade judicial. Juridicamente, eles não tinham direitos. Era como se fosse uma pessoa sem direitos, né? Aqui acontece, por exemplo, na nossa sociedade, se uma pessoa for presa, ela perde os direitos de cidadania, né? Ela não deixa de ser brasileira, mas não tem direito de voto. Tem alguns direitos que são restringidos em consequência da pessoa estar presa, estar pagando uma pena por algum crime que cometeu. Era mais ou menos isso que acontecia em relação aos publicanos, só que eles não estavam presos, estavam livres, mas perdiam todos os direitos de cidadania. Por exemplo, eles não podiam testemunhar no tribunal, não eram considerados testemunhas credíveis. O que eles falavam não tinha nenhum valor, porque a gente já disse antes, eles eram considerados grandes mentirosos. O mentiroso não vai testemunhar no tribunal porque ele vai mentir, né? Então não tem credibilidade o que ele vai falar. Então, por causa disso, eles perdiam também direitos civis em relação ao seu próprio povo. Como nós também já dissemos, Mateus podia cobrar impostos e taxas por quase tudo. Eles cobravam impostos sobre o trabalho, sobre o comércio e sobre as pescas. Podiam cobrar pedágio. Eles podiam passar aqui nessa rua, tem que pagar uma taxa. Eles tinham a liberdade deles criar impostos era grande demais. Era o que a imaginação deles desse. Eles podiam fazer isso. Por exemplo, eles podiam abrir correspondência para averiguar se estava sendo desenvolvido, criado algum negócio, combinado algum negócio através das cartas. Porque isso acontecia, né? Uma forma de tentar escapar aos impostos. Naturalmente, como o judeu achava errado pagar impostos para Roma, tudo que eles pudessem fugir, eles fugiam, né? Tudo que eles conseguissem escapar, eles escapavam. E então, para fazer isso, às vezes os negócios eram resolvidos, eram negociados dessa maneira, manda por carta, para que ninguém percebesse. Aí Roma descobriu que havia negócios que estavam sendo resolvidos por esse método, por correspondência. Aí deu a permissão aos cobradores de impostos, aos publicanos, de abrir as cartas, de abrir a correspondência. Ora, se você compreende, se ele vai abrir a correspondência, ele vai abrir muita correspondência que não tem nada a ver com impostos. E vai ficar xeretando a vida das pessoas, devassando a vida das pessoas, né? Isso é mais um motivo por quais eles eram tão mal vistos, tão odiados pelo povo, porque eles tinham esse direito. E muitos deles exerciam esse direito. Não sabemos se Mateus fazia esse tipo de coisas ou não. Qual era o nível até que Mateus foi? Sabemos que ele não era uma pessoa bem vista na sua sociedade. Porque havia todo este tipo de cobranças, de taxas, de impostos que eles podiam cobrar. Então, se eles abrissem uma correspondência e encontrassem lá que estava sendo negociado alguma coisa, aí ele podia entrar com um processo de cobrança de impostos em relação a esse negócio. Eles faziam isso através vasculhando a correspondência particular, privada das pessoas. Os escritórios destes publicanos, via de regra, estavam sendo muito bem localizados, próximos a locais de grandes negócios, onde se faziam grandes negócios, junto aos portos, nos cruzamentos das grandes vias de acesso. Então eles sabiam onde colocar os seus escritórios, era onde o dinheiro passava. Onde passasse muito dinheiro, era lá que eles colocavam os seus escritórios, a tal recebedoria, onde para eles poderem estrategicamente cobrar o máximo que eles pudessem. Então eles cobravam impostos praticamente sobre tudo, né? E por último, aqui na caracterização da pessoa, nós podemos ver também que Mateus era uma pessoa, agora uma questão mais particular dele, nós percebemos que Mateus era um publicano que tinha desistido da sua reputação.
E por que nós percebemos isso? Porque, frequentemente, um cobrador de impostos não se sentava na recebedoria. O patrão, ele não se sentava na recebedoria. E eles eram publicanos, mas ocultamente. Para quê? Justamente porque eles eram muito hostilizados pela sociedade. Então o que é que eles faziam? Eles contratavam pessoas para fazer o trabalho sujo. Para fazer as cobranças. Enquanto que eles ficavam na retaguarda, ficavam na sombra, e evitando a sua exposição. Sabia-se que eles eram publicanos, mas eles evitavam o máximo possível a sua exposição. Mateus não. Mateus era um cara que estava sentado na banca. Ou seja, ele não estava nem aí mais para a reputação dele. Poucas pessoas pensavam a respeito dele. Ele tinha desistido. Não é? É isso que nós percebemos. Que Mateus era um cara que já tinha desistido dessa história. De um dia ser aceito pela sociedade, de um dia ser respeitado pelo povo, de um dia poder entrar no templo e oferecer um sacrifício. Ele já tinha desistido. Chutou o balde. Né? Já estava ali mesmo para tudo. Olha, é assim mesmo. Não tenho o que fazer. A minha vida é esta. O meu povo não me aceita, não me reconhece, mas olha, não me interessa mais. Eu vou dar as caras. Então ele mesmo se sentava, e o texto diz que ele estava sentado na recebedoria, ou seja, era ele mesmo que estava cobrando os impostos, estava dando a cara. Todo mundo sabia quem ele era, não havia ali dúvida nenhuma. Então Mateus era deste grupo, dos mais indiscretos, que ficavam na frente do próprio negócio. E estes eram os mais odiados. Estes que tinham essa coragem, talvez até por ter desistido de conseguir alguma coisa de bom naquela sociedade, e esses eram os mais odiados ainda. E ao que tudo indica, Mateus tinha então desistido da sua própria reputação, e ele mesmo ficava na banca de cobrança. Então esta é a caracterização de Mateus. Quem é Mateus? Mateus é esse cara aqui. Ou seja, uma pessoa que estava traindo o seu próprio povo, estava traindo a sua própria religião, traindo a sua própria fé, trabalhava ao serviço de Roma, contra o seu próprio povo, cobrando impostos acima do que era permitido, do que era lícito, do que era justo, ganhando e enriquecendo à custa do seu próprio povo, à custa do sacrifício do seu próprio povo. E nós sabemos que os impostos de Roma já eram elevados. Então, com o que eles botavam em cima para eles, a coisa ficava muito pesada, mas eles não se importavam. Ou seja, era um pessoal realmente meio difícil de lidar. E este é o contexto em que nós encontramos este personagem aqui, que é Mateus. Por que é que nós dissemos que, provavelmente, Mateus foi o homem que pagou o preço mais elevado para seguir Jesus? Porque quando um publicano abandonava a banca, quando ele deixava de cobrar impostos, no dia seguinte, Roma já tinha alguém para botar no seu lugar. E essa pessoa não voltava mais. Entende? Era assim que funcionava. Mateus recebeu um convite de Jesus e decidiu seguir Jesus. Esta decisão não tinha volta. Pedro recebeu o mesmo convite de Jesus. Jesus já chegou junto a Pedro e disse: segue. Mas Pedro não podia voltar a pescar? Podia. E aliás, ele até voltou a pescar. Depois que Jesus morreu, ele estava todo desanimado, todo triste, e nós vemos que eles foram pescar. Ele chamou o seu irmão André: vamos pescar. E foram pescar. Ou seja, os outros discípulos, todos eles podiam ter voltado para a vida que tinham antes. Todos podiam ter voltado para a sua família, para a sua mulher, para quem eles tinham. Todos podiam, menos Mateus. Mateus foi o único que tomou uma decisão que não tinha retorno. Ou seja, ele tinha que estar muito convicto, muito certo, talvez até muito cansado daquela vida, muito desgastado com aquela vida, desejando sair dali, desejando sair daquela vida. Mas ele não tinha como sair daquela vida porque a sua sociedade não o recebia mais. Nós já dissemos que não havia margem de arrependimento. Para eles ele não podia se arrepender, ou seja, ele estava condenado pela sua sociedade a manter-se, a continuar ali. Mas com certeza ele estava maduro, ele estava pronto para ser colhido. Cansado, desgastado, querendo largar aquela vida, querendo ter uma vida nova, uma vida diferente, uma vida que realmente valesse a pena, que contasse para Deus, que contasse para o seu povo. Era essa a vida que Mateus queria ter. Só que a sua sociedade, a sua religião, não dava mais essa oportunidade. E é agora aqui que você consegue entender
a importância e a relevância da frase de Jesus. Quando Jesus chega junto de um homem destes, que está num ponto destes, que está num estágio destes, e ele diz: segue. E faz um convite, o convite que ele mais desejava ouvir. Talvez que ele desejasse ouvir, não de Jesus, mas talvez do líder da sua sinagoga, de algum dos sacerdotes, talvez do sumo sacerdote. Uma mão estendida que dissesse: vem, sai dessa vida, eu vou-te libertar, eu vou-te resgatar, eu vou fazer de ti um verdadeiro homem que conte para o teu povo, que conte para a tua nação, que conte para Deus. Só que esse convite não veio de nenhum daqueles que ele esperava, e ele veio de Jesus. Jesus foi o único que teve a palavra de esperança que ele precisava. Percebemos por todo o contexto que ele era um homem totalmente desacreditado e sem esperança. Ele não tinha nenhuma expectativa de que algum dia a sua vida pudesse melhorar, que algum dia a sua situação pudesse mudar. Então este convite de Jesus, e ele demonstrava o poder de Jesus, por isso eu considero também uma credencial, um milagre, e pelo estado da pessoa, pela situação caótica da pessoa, o milagre é maior ainda. Não é? Porque ele estava tão afundado naquela vida de promiscuidade, é uma promiscuidade econômica, mas é uma promiscuidade, talvez seja pior até que as outras. Ele estava tão afundado naquela vida que ele não tinha mais nenhuma perspectiva. Talvez ele já tivesse condenado ele mesmo, não tem mais jeito. É assim mesmo, estou condenado, vou para o inferno, estou perdido. O meu povo não me recebe mais, diz que eu não tenho chance de me arrepender, não há arrependimento para mim, não há perdão, então não tem mais jeito. E então é em meio a esse contexto que Mateus estava vivendo, que houve aquela palavra, aquele convite para que ele seguisse Jesus. E esse convite fez toda a diferença na vida daquele homem. Por isso a reação dele foi tão espontânea, né? Foi tão repentina. Ele não teve dúvida nenhuma de abandonar aquela vida para seguir Jesus. Segue-me. E ele, levantando-se, seguiu. E nunca mais voltou. Já dissemos também que ele não tinha chance de voltar. Roma já não daria mais oportunidade. Mas ele não teve dúvida nenhuma. Ele simplesmente seguiu Jesus. Então, como diz lá Lucas, e deixando tudo, o seguiu. Note que ele não somente seguiu Jesus. Ele seguiu Jesus. Para ele seguir Jesus, ele sabia que ele ia ter que abandonar toda aquela vida, ia ter que abandonar toda aquela fonte de riqueza, fonte de rendimento. Era o trabalho dele. Era o trabalho dele, era o que ele sabia fazer. Você já imaginou você tendo uma profissão e de repente você é obrigado a largar a sua profissão e você não sabe fazer mais nada? Não é? Você bota assim a mão na cabeça: o que é que vai ser da minha vida? Porque a única coisa que eu sei fazer é isso aqui. E eu não posso mais trabalhar na minha profissão. E agora vou fazer o quê? Pois ele confiou completamente em Jesus, ele abriu o seu coração totalmente para Jesus, que ele estava maduro, estava pronto para ser recebido, para largar aquela vida e ser recebido por Jesus. E Jesus também sabia disso. Então nós temos aqui um grande milagre. O milagre de um homem totalmente afundado no pecado, numa vida de promiscuidade financeira. Até os próprios relacionamentos dele, nós já percebemos que os relacionamentos dele era só gente da ralé. Né? Ele convivia com publicanos e pecadores, ou seja, o meio dele era o quê? Era ladrões, era prostitutas, eram os desprezados da sociedade. E ele agora decide largar tudo, largar toda essa vida e tomar um rumo novo pelo convite de Jesus. Amém? Então nós vamos ficar por aqui hoje, justamente entrando agora no milagre da conversão. Essencialmente o que eu quero deixar com você é a caracterização de Mateus. Quem é Mateus? Mateus era essa pessoa. E foi para essa pessoa que Jesus fez o convite para que o seguisse. Isso mostra-nos o quê? Que ao contrário do que os religiosos do seu tempo pensavam, a misericórdia de Deus, ela ainda podia alcançar Mateus. A misericórdia de Deus era mais longa do que eles imaginavam. Eles achavam que não, que o pecado de Mateus era maior do que podia ser perdoado. E o texto mostra-nos, e o milagre de Jesus mostra-nos, que
a misericórdia do Senhor era maior do que o pecado de Mateus. E então havia chance para ele. Assim como há chance para mim, e há chance para você, há chance para qualquer um, que até que momentaneamente se desgarra dos caminhos do Senhor, abraça assim um caminho meio esquisito, mas o Senhor fica sempre com aquele convite. É como se fosse um convite em aberto, o tempo todo. Sério. Também chamo sua atenção para o detalhe, depois a gente aprofunda mais isso na próxima semana. Jesus não convidou Mateus para, como a gente fala agora, para aceitar Jesus. Que hoje prega-se o Evangelho em que a pessoa é convidada a aceitar Jesus e a continuar na mesma vida. A conversão de Mateus, ela implicava uma mudança de vida. Não existia a possibilidade de Mateus receber Jesus e continuar sendo publicano. Isso não existia. O convite de Jesus, é porque alguém disse que Jesus nunca convidou ninguém para o receber. Jesus convidava pessoas para ser seu discípulo, para o seguir. Esse é o convite de Jesus para a minha vida e para a sua. É para nós seguirmos Jesus. Não é para nós recebermos Jesus e continuarmos na mesma vida. Isso não existe. Normalmente a pessoa que aceita Jesus e continua na mesma vida, ela não aceitou Jesus. Não aceitou nada. Pode até ter mudado de religião. Passou de uma para a outra. Mas ter Cristo na vida dela não tem não. A pessoa que tem Cristo na sua vida, ela passa a seguir Jesus. Ela abandona a velha vida e passa a andar numa vida nova. E Mateus é exatamente o exemplo acabado do que é uma verdadeira conversão. Do que é um homem verdadeiramente resgatado pela graça e pela misericórdia de Deus. Alguém que foi resgatado da sua vida e a sua vida mudou. Ele era uma pessoa antes, passou a ser outra pessoa diferente. E diz a tradição que Mateus foi extremamente útil no ministério do desenvolvimento da pregação de Jesus depois da sua ressurreição. Não somente através do Evangelho que ele escreveu, mas também indo para muitos lugares. Ele viajou por vários países pregando a palavra de Deus. Teve um ministério extremamente relevante. Já a sua vida mudou radicalmente. Isso é que é conversão. Isso é que é conversão. É receber Jesus na sua vida e para depois passar a seguir Jesus. Não é para continuar lá, sentado na recebedoria, cobrando impostos exorbitantes e ficando rico à custa de um negócio ilícito. Isso não é aceitar Jesus. Se você conhece alguém que diz que aceitou Jesus, mas ela está com a vida toda trapaceada, pode ter certeza, ou está desviado, precisa de se converter, ou então nunca se converteu. Amém? Que Deus vos abençoe. Próxima semana a gente conclui esta reflexão.